E hoje, no nosso espaço de entrevista, recebemos o antropólogo Miguel Val de Almeida. Bem-vindo ao programa, bem-vindo ao Inferno. Vamos falar daquilo que também foi um bocadinho de um inferno na nossa história. Vamos falar da visita do Presidente da República, Marcelo, ao Senegal, e especificamente à ilha de Gorée, que fica ao largo de Dakar, onde existe a célebre, hoje, uma coisa turística, Casa dos Escravos, onde nós, de algum modo, inauguramos também numa nova fase, porque já havia escravatura muito antes, mas, sei lá, no Renascimento quase, outra vez o tráfico de escravos. E eu sei que tu e uma quantidade imensa de gente ligada à academia, escritores, músicos e não só, acharam por bem fazer uma carta aberta, de que tu és signatário, chamada, e que foi publicada esta semana, Um Regresso ao Passado em Gorée, não em nosso nome. O que é que tu não gostaste na intervenção do Presidente da República? Olha, eu acho que há três maneiras de falar da questão da escravatura hoje em dia e de pedir ou não pedir desculpas. Sim. Uma é fazer um discurso como se faria há 40 anos, talvez, bem colonialista, bem racista, a assumir tudo como um gesto... Com galhardia. Com galhardia. Sim. Bom, isso hoje em dia ninguém faz, a não ser envergonhadamente, não é? Ou em franjas políticas muito franjas. Depois há um outro lado, no lado oposto, que seria o meu, que é a importância do gesto simbólico do pedido de desculpas por uma comunidade política, por um país, não é? E deixa-me interromper só para dizer, já agora, que João Paulo II, neste mesmo sítio, e também mais tarde Lula da Silva, pediram desculpa pelo envolvimento de algum modo Embora não, no tráfico. No caso do Lula, acho que a coisa não foi muito bem feita também. Ou seja, já lá vamos, porque há uma boa e uma má maneira de fazer a coisa. Eu sei que defendes isso. E é isso. E há o caminho do meio foi o que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa escolheu. E esse caminho do meio é demasiado parecido com aquilo que é a narrativa oficial hoje em dia, e de senso comum, e nos manuais escolares, na democracia portuguesa. Que é, a gente fez uma adaptação do discurso colonial salazarista para os tempos democráticos, mas foi uma mera adaptação e não foi uma radical transformação. E isso traduz-se exatamente em quê? Falar do que nós fizemos, como começamos primeiro o processo, antes dos outros, de acabar com a escravatura, é isso? Está tudo misturado. Expansão, escravatura e colonialismo. Sim. É um contínuo? É um contínuo. Independentemente das quebras, digamos, cronológicas que possas estabelecer entre uma e outra. Está tudo metido num bolo, que é o bolo da expansão dos descobrimentos e do colonialismo português. E da glória portuguesa. Exato. E que tem uma parte que foi construída ali nos anos 50 no colonialismo por influência de um sociólogo brasileiro, que era o Gilberto Freire, e as suas ideias foram adaptadas pelo governo do Salazar, e isso tornou-se na forma normal em Portugal de falar do assunto. Incluía questões que tinham a ver com a cristianização, com a superioridade civilizacional em alguns discursos, mas, sobretudo, era o truque de dizer o colonialismo português não foi tão racista como os outros, não foi tão duro como os outros. Ainda hoje e levou à mistura, não é? E, portanto, criou-se uma civilização mundial de raiz portuguesa. Esse discurso pegou tão ou tão pouco que eu acho que é comum pessoas de várias estirpes e de várias proveniências dizerem isso em conversa. Exato. Não, porque o nosso colonialismo foi muito melhor que o dos outros. Nós misturávamos. Nós isto, nós aquilo, nós aquilo. Essa é claramente a forma normal de entender as coisas em Portugal. E o problema é que na democracia ela foi criticada na academia, mas não foi criticada em mais lado nenhum. Ou seja, é uma discussão que ficou... Ficou na academia. E muito bem feita e muito profunda. E não salta porquê? Porque nós cá fora não queremos ouvir ou porque os poderes também não lhes interessa? Não querem. Há um filtro. O filtro é... Tu tens um nível que é a academia, a universidade, a investigação científica, mas depois tens um outro nível que não tem grande conexão com ela, que é quem é que produz os manuais escolares, as decisões políticas, o que fica bem e o que fica mal. E o que houve foi que esse discurso dos anos 50, do salazarismo, na democracia, o que se fez foi, desbastou-se umas coisas, tirou-se a parte do cristianismo, tirou-se tudo o que tivesse a ver com uma parte mais guerreira ou gloriosa nesse sentido, e substituiu-se por duas coisas. Pela ideia do contacto de culturas e do universalismo, ou seja, pegou-se naquela realidade, que efetivamente foi uma realidade de expansão pelo mundo e de conexão entre pessoas. Só que a questão é de que maneira é que ela foi feita, não é quase os conteúdos. Pegou-se nisso e fez disso contacto de culturas. E depois inventou-se uma coisa que não existia no fascismo, que é a ideia de lusofonia. Que a maior parte das pessoas não tem noção de que é uma invenção muito recente. E que é usar a língua, tal como a francofonia que os franceses fizeram, como uma espécie de elo de ligação que faz tudo equivaler-se. Retira as relações de poder e desigualdade dessa percepção histórica. É uma normalização, é a melhor palavra. E o problema em Portugal é que esta coisa este bolo, expansão, escravatura, expansão, descobrimentos, colonialismo, blá blá blá,
este bolo faz parte da identidade nacional de uma forma tão profunda que mexer nele é perigoso. É o que eu estou a dizer. Discursos como o teu e como de toda esta gente que assina esta carta aberta, imagino que sejam muito criticados então nas caixas de comentários. Estou a imaginar o que vocês devem ver. Mas deixa-me fazer aqui de advogado de uma outra pose, que é: há pessoas que acham que nós não devemos pedir desculpas pelos nossos antepassados. E já vi o argumento levado a este ponto, porque senão os judeus ainda hoje teriam pedido desculpas aos católicos pelo que aconteceu a Cristo e por aí fora. Como é que tu rebates este argumento? Bom, além dessa ser falsa, mas essa última... mas ouves isto, já ouviste este argumento, provavelmente. Exato. Basicamente é o seguinte. Primeiro... Eu costumo dizer que quem pregou os pregos foram os latinos. Bom, e toda a gente ali era judeu, incluindo Cristo. Basicamente, em primeiro lugar, uma questão lógica. Isto é, se eu não posso ser crítico e, inclusive, pedir desculpa por erros dos antepassados, então também não posso reclamar vitórias e glórias dos antepassados, não é? Que foi o que Marcelo acabou por fazer. Simplesmente não haveria história, não é? Estou a perceber. Mas agora, a questão política importante é outra. Eu acho que isto tem a ver com a questão da identidade nacional e de como é que a gente muda a narrativa que traz do fascismo e não se fica por esta coisa... meio caminho que estamos a usar ainda e Marcelo Rebelo de Sousa usa. Desculpa interromper-te para pegar exatamente nisso. Quem anda hoje no liceu a estudar História, que noção é que tem do nosso papel na escravatura? Tem uma noção, normalmente, eu acho que tem uma noção em que é assim, não há nada de especificamente português, é quando muita categoria europeu ou ocidental. Okay. Isso eles têm. Têm graças a quê? Bom, graças à produção cinematográfica americana. Percebes o que eu quero dizer? E quando um miúdo português pensa em escravatura, o miúdo pensa num escravo negro nos Estados Unidos. E quando pensa em luta contra a escravatura, pensa nos Estados Unidos. E é capaz de se emocionar e de aderir a todas essas ideias. E ninguém lhe diz, ouve lá, no teu sítio, onde houve não só a mesma coisa, como infelizmente o teu país não é o país, não és tu. É a coroa, o Estado, as elites económicas, numa certa altura, foram o maior traficante. Quer dizer, nas estatísticas completamente confirmadas, foi a coroa portuguesa e a economia portuguesa que traficaram mais escravos ever. E fomos, sim, os primeiros a pôr em andamento o processo de acabar com isso. Mas demorou mais de 100 anos, ou à volta de 100 anos, e há muitas questões à volta disso. É um processo, obviamente, como muitos destes processos, muito hipócrita. Portanto, houve uma... Havia gente que defendia, mas depois tinha escravos, não é? Claro, e houve uma abolição no território metropolitano, não é? No que é hoje Portugal, mas não nas colónias, exatamente. E muito menos o tráfico que continuava. E a razão para isso foram pressões da própria disputa comercial, inglesa e por aí fora. Vamos pôr-te como assessor do Presidente da República. Consegues fazer esse papel? Sim. O que é que tu lhe terias dito que seria o tom justo, a pose perfeita para to address, para se referir a este assunto? Precisava de 2 ou 3 coisas. A primeira era dizer que acho que é isso que falha no debate que está a haver, que quando se pede desculpas destas coisas, sim. Isso é assumidamente um gesto simbólico. E é uma forma de falar para o presente, não é uma forma de falar para o passado. Se bem que ele tentou fazer mais ou menos isso, projetar a coisa que fizemos para o futuro, não é? Eu também acho que ele não usou o tal discurso antigo, ele usou o tal discurso do caminho do meio. Amputado, mas falta um outro em que haja um claro pedido de desculpas. Porquê? Porque isso é um gesto simbólico que vai dizer o seguinte: nós assumimos uma responsabilidade histórica que obviamente não é minha no sentido de eu, esta pessoa, não é esta criatura que está aqui neste momento, mas é no sentido que somos uma comunidade de memória, somos um coletivo, enquanto existem Estados e identidades nacionais como existem, e pedimos esta desculpa porque sabemos que desses factos em relação aos quais pedimos desculpa, há consequências na atualidade. Sim. E essas consequências são claramente as que têm a ver com o racismo e as que têm a ver com a perpetuação de ideias sobre o colonialismo, que é muito recente, que esse é outro problema em Portugal, não é? Nós só temos uns 40 segundos, e muito rapidamente. Porquê é que achas que ele seguiu este caminho, semi-amputado, ou caminho do meio, como nos chamas? Eu acho que há claramente um problema, há um problema em Portugal em encarar estas questões. A questão colonial, a narrativa sobre os descobrimentos, a expansão e, sobretudo, a questão da escravatura não estão de todo resolvidas de uma forma crítica. E eu acho que precisamos de coragem política, de todos os atores políticos, para o seguinte: este país é outra coisa desde 74 e tem um futuro. Sim. E nós temos que construir uma narrativa da qual nos orgulhemos.
E nós podemos dizer, há estes e estes factos na história, no passado, uns bons, outros maus. Mas em função da avaliação dos bons e dos maus, o que nós propomos para o futuro é isto. Não queremos uma sociedade racista, não queremos uma sociedade com saudades coloniais. E há coisas boas que se podem pôr em vez disso. Miguel, muito obrigado por teres vindo até aqui mostrar-nos a tua opinião sobre isto. Miguel Val de Almeida. Gostaste deste vídeo? Então é simples. Subscreve, partilha, assina, põe like e vê mais.